Fala aí, meu amigo, minha amiga. Você que está começando a trabalhar com refrigeração, você que está pegando os aparelhinhos aí para instalar, para ganhar uma grana, e que quer ingressar na profissão, assiste esse vídeo que tem muita coisa que pode te ajudar. Amigo instalador de ar-condicionado, aquele modesto split, que do inglês significa dividido, eu hoje trago uma dica importante para você que está começando a fazer a instalação. Procure sempre ter um material de qualidade. Tem material que é ruim, é qualidade inferior. E uma dica importante que eu vou dar para vocês: todas as vezes que você pegar esta tubulação de cobre e você for trabalhar com o isolamento, sempre utilize um tubo isolante para cada tubo de cobre. Por que eu estou te dando essa dica importante? Um tubo não precisa de trocar calor com o outro tubo. E fazendo esse isolamento, você protege a tubulação, evita a corrosão. Então, aqui é um tubinho de 3/8 de polegada e aqui eu tenho um tubo de 1/4 para a instalação de um aparelhinho inverter de 12.000 BTUs. Há uns anos atrás, a tubulação vinha de meia polegada para um aparelho de 12.000 BTUs. Hoje, a tubulação diminuiu, a tecnologia melhorou e aí a fiação reduziu. Dicas importantes: não necessita de colocar aquela fiação grossa que tinha antigamente. É uma intercomunicação. O aparelho inverter, ele tem um consumo de energia muito baixo, bem inferior aos aparelhos convencionais, e você não necessita de estar com aquela fiação enorme, aquele fio grosso demais. Tantos fios, bota lá disjuntores de 40, como se utilizava antigamente, não. Verifique a tabelinha de especificação. E uma coisinha que você deve imaginar hoje, por favor, quando você estiver instalando o seu aparelhinho, se alguém lhe perguntar se você é mecânico de refrigeração, o mecânico é outra coisa, você é um instalador de máquina. Cuidado para não ser confundido com pendurador de máquina. Faça um serviço bem feito. Tenha respeito pelo seu cliente. Tenha muito respeito pelo cliente. Por gentileza, você vai pegar sua maquininha, vai fazer expurgo de gás, vai utilizar uma bomba de vácuo. E se você puder investir um materialzinho, investir em equipamento também é muito importante. Esse tubo, eu já ouvi muita gente falar o seguinte: quando você vai colocar na máquina, ele tem ar atmosférico que está aqui dentro, está impregnado. Muita gente solta gás da máquina. A máquina vem com a quantidade exata de gás para 3 metros de tubo. Importante que você não saia desta medida. Então, você conduza sempre com você um pouquinho de gás R410, preencha o espaço todo com R410. Em seguida, você põe a sua bombinha de vácuo para limpar esse sistema. Recarrega positivamente a máquina. Em seguida, o que você vai fazer? Teste de estanqueidade. Se você puder ter um aparelhinho para fazer o teste de estanqueidade, eu vou mostrar para vocês aqui agora o que é um aparelhinho que vai medir se tem vazamento na tubulação. O aparelhinho é esse aqui. Se ele encontrar qualquer gás, ele vai fazer isso aí. Então, é importante ter um detectorzinho de vazamento. Outro aparelho que você não pode deixar de ter, caro amigo instalador, é um voltamperímetro alicate. É importante, você coloca lá na rede elétrica. Verifica a rede elétrica, se ela está em 110 ou se está em 220. Se o aparelho for 110, ela tem que estar na rede correta, senão vai queimar o aparelho. E, em seguida, na tabela do compressor, na tabela do aparelho, ela tem uma corrente nominativa. Então, você põe a amperagem e verifica se está batendo, depois que o aparelhinho está ligado, tá? Então, é isso. Não deixe de ter esses equipamentos. Aí, muitas vezes você chega num outro aparelhinho e tem um problema. Um cliente diz assim: meu aparelho está ruim, o aparelho de janela que você tem está ruim, e ele tem um capacitor. E aí é importante que você também tenha um aparelhinho
que eu vou mostrar. É importante que você tenha este aparelhinho chamado capacímetro. Esse aqui você verifica na tabela de capacidade do capacitor. E esse meu aparelho é novinho, ele já está dando uma falhazinha aqui, mas não é problema não. Finalização de curso. Então ele vai aqui 200 microfarad e você vai colocar na tabela, né? Lá o capacitor tem uma medida, tem valores e você vai colocar. Se ele for 20, o capacitorzinho tiver 20, se você colocar na escala de 20, talvez ele dê um pouquinho mais. Aí você vai para a escala de 200, não tem problema nenhum. Ele vai fazer a leitura. Então precisa que vocês tenham esses 4 aparelhos, né? A bomba de vácuo. Eu estou com ela aqui porque é um pouco pesada, mas a bombinha de vácuo. E esses aparelhinhos para você trabalhar no dia a dia. Não significa que você vai usar todo dia, mas se você vai fazer uma instalação de um aparelho, utilize o aparelho, abuse dos aparelhos. Sabe? Você opte por um tubo de boa qualidade. Vamos lá. O tubo de boa qualidade, quando você pegar nele, convém você olhar aqui, olha. Tá vendo escrito nele aqui? Ó, bonitinho. Ó, sem costura. Vou esconder minha unha aqui, que a unha tá... Eu bati com o martelo. Olha, todos os tubos, para um tubo ter boa qualidade, você observa isso aqui. Tubo sem costura. Cuidado com a qualidade, porque se o tubo não tiver uma boa qualidade, o flange vai sair mal feito, o flange vai rasgar se não for cobre, porque ultimamente estão utilizando tubos com qualidade inferior. Ele tem uma mistura de cobre, quando você faz o flange, ele arrebenta. Eu vou fazer um flange e vou arrebentar o flange para vocês perceberem como é que ele, o que ele faz e o prejuízo que ele pode te causar. Eu esqueci também dessa ferramenta aqui importante. Olha, aqui você tem que ter um joguinho de estampa, né? Um flangeador, e aqui tem a morsazinha, com todas as medidas, né? Nem sempre precisa disso aqui. O que você necessita é dessa escala e do flangeador. Precisa também do cortador de tubo, bom, mas isso aí não precisa lembrar para vocês que todo mundo que vai fazer uma instalação de ar-condicionado tem que ter, né? Então eu vou fazer aqui, vou mostrar para vocês o que acontece quando você pega um tubo ruim e esse flange vai rachar. Eu vou colocar um flange um pouquinho maior, que também para alertar vocês, o flange tem que ter a medida certa. Se você pega um tubo de 1/4, o que ele deve fazer? Tá vendo esse flange bem aqui? Ele tem que, essa virola, ela tem que preencher esse espaço. Ela não pode passar desse buraquinho de qualquer tubo. Ela não pode passar dessa beirada, senão vai dar ruim. Pode prestar atenção no tubo. Ele está com uma parede bem grossa. Ele não é assim, tão grossa assim não. Essa parede é um pouco mais fina. O que aconteceu aqui? Na loja, quando foram cortar o tubo, eles utilizaram o corte até o final. Eu vou fazer o corte novamente para mostrar que não precisa você usar o cortador de tubo até o final. Ele vai ter uma certa quebra, vai reduzir. Olha, colocado o cortador de tubo, se você der uma volta nele, ele está apertado um pouquinho, ele vai fazer um vínculo. Fez, você aperta um pouquinho só e vai mais um pouquinho. Se você fizer isso umas 3 vezes, é muito rápido. Ela vai fazer um vínculo e você não vai apertar mais do que assim 0,2 milímetros, porque pode amassar o tubo. Retirar aqui.
essa peça, ó, olha o vínculo que ele fez. Quando você fizer o movimento dele, ele vai quebrar o tubo. E ele evita esse corte profundo. Evitando esse corte profundo, quando você pegar aqui, ó, ele vai quebrar o tubo. Pode observar que há uma diferença muito grande da parede do tubo. Tá certinho. Se fizer a comparação com o outro, olha a diferença. Se você fizer um flange nesse tubo aqui, fatalmente ele vai dar vazamento. E para evitar qualquer tipo de problema, você pega um alargador e dá uma batidinha nele para que ele possa estar fazendo um flange bonitinho. Eu pus 2 milímetros acima da borda. Eu vou fazer um flange nessa peça para que a gente possa ver o que vai acontecer com ele. Para colocar a estampa e o flangeador em cima, ele vai abrir para preencher esse espaço que está aí, ó. Uma virola que está ali dentro, ó, ele tem que preencher. Fiz. E aí vamos ver o que aconteceu. Olha. Olha o tamanho da rachadura. A peça ficou grande demais, o flange ficou grande demais. E você tira daqui, a porca assume o lugar e você não vê. E o prejuízo é grande. Vou cortar agora, vou fazer um flange normal, colocando a porca. Já cortei, já coloquei aqui na morsa. Eu apertei, já fiz o flange. Eu vou tirar. E vocês podem observar que o flange está perfeito. Está cobrindo o espaço todinho. Todo o espaço da virola. O flange vai entrar na porca e entra nesta posição. Eu fiz aqui um flange no tubo de 3/8 que dá para visualizar melhor, mas o de 1/4 fica a mesma coisa. Então o flange fica dessa forma. Ficou perfeito. Esse não vai dar vazamento. A porca entra livre. Então, meus amigos, se vocês acharem importante esse vídeo, se gostaram do conteúdo, deixa a sua inscrição, deixa seu like para dar uma força no canal. Eu espero que eu tenha ajudado a vocês. Caso necessite de qualquer ajuda para câmara frigorífica, para ar-condicionado, para geladeira, qualquer tipo de refrigeração, eu tenho uma empresa no Rio de Janeiro e eu estou no mercado aqui há 40 anos. Posso não saber tudo, mas uma grande parte eu sei. Um abraço a todos e até a próxima.